O Banco Central é independente de quem? Olha, eu vou aqui com toda serenidade tentar defender uma tese de que o Banco Central é hoje o grande especulador, o grande sabotador da economia nacional. E eu não vou fazer isso com frases soltas, não. Eu vou fazer isso colocando números. Senadora Zenaide, será que para combater a inflação só tem elevação de taxa de juros como política para o Banco Central? Óbvio que não. Aliás, é muito mais grave o que eu estou enxergando. Então, o Banco Central hoje é quem está contribuindo para a elevação da inflação. Quer que eu justifique? A inflação no Brasil é uma inflação de demanda? Pergunto eu. Hoje um mercado aquecido e a nossa indústria, os nossos produtores não estão conseguindo dar conta de atender a demanda voraz de consumo do mercado brasileiro? Óbvio que não. Eu vou para um extremo aqui. A indústria automobilística tem hoje metade da sua capacidade ociosa. Se dissesse assim, amanhã vai dobrar o consumo de carros no Brasil, a nossa indústria estava pronta, preparada e querendo atender, podendo atender o mercado. Na média, o que dizem é que 30% da capacidade da indústria brasileira está ociosa. Então, eu espero, sim, eu não acredito que alguém possa enxergar como motivo para a inflação brasileira, que botou aí agora 0,1 ponto acima do topo da meta. Eu já convivi com inflação de 70% ao mês. Nós temos uma inflação projetada para esse ano de 4,6%. O teto da meta é 4,5%. Então, é um escândalo essa inflação. Perdoe a ironia, né? Perdoe a ironia. Em nome de combater essa inflação, que não é, volto aqui, de demanda, o Banco Central eleva a taxa de juros, que é algo que faz muito bem a quem tem dinheiro. Tem dinheiro, não quer produzir, especula. Deixa de gerar emprego e vai especular. De acordo com a imprensa, Lula critica o uso do dólar e defende moeda única para transações entre países do BRICS. Diante disso eu pergunto, Vossas Senhorias, isso aí fica livre também, concordam com essa política que o presidente Lula quer implementar? E ainda, se possível, eu gostaria de algum comentário, porque o Brasil, que é um grande produtor de ouro, principalmente para exportação, como por que o Brasil não optou também para ter uma grande reserva em ouro? E se isso é verdade também, claro, gostaria de um comentário de Vossas Senhorias. Eu acho que é um instrumento fundamental de inclusão financeira, né, no Brasil. Uma vez que as pessoas começam a utilizar, né, elas passam também a ter acesso aos serviços bancários. Em relação à autonomia, eu me lembro quando o nosso futuro presidente da Autoridade Monetária esteve aqui, né, e ele falou sobre autonomia. Eu gostei muito da explicação e da explanação que ele deu, né? Essa autonomia, ela não é uma autonomia para a gente extrapolar as competências formais e o mandato do Banco Central do Brasil. No Brasil, quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Então, portanto, essa meta ela é definida pelo poder democraticamente eleito e compete ao Banco Central trabalhar para chegar e alcançar essa meta. Então, eu acho que quando a gente está falando do cumprimento institucional do Banco Central, e aí essa autonomia dentro da competência, daquilo que nos compete, né? Dentro do mandato formal e institucional do Banco Central, que inclusive, né, se reporta ao poder democraticamente eleito. Então, acho que deixar claro que essa autonomia não é isolamento, senador. Em relação à autonomia,
eu me lembro quando o nosso futuro presidente da Autoridade Monetária esteve aqui, né, e ele falou sobre autonomia. Eu gostei muito da explicação e da explanação que ele deu, né? Essa autonomia, ela não é uma autonomia para a gente extrapolar as competências formais e o mandato do Banco Central do Brasil. No Brasil, quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Então, portanto, essa meta ela é definida pelo poder democraticamente eleito e compete ao Banco Central trabalhar para chegar e alcançar essa meta. Então, eu acho que quando a gente está falando do cumprimento institucional do Banco Central, e aí essa autonomia dentro da competência, daquilo que nos compete, né? Dentro do mandato formal e institucional do Banco Central, que inclusive, né, se reporta ao poder democraticamente eleito. Então, acho que deixar claro que essa autonomia não é isolamento, senador. E, deixa eu ver aqui. Eu acho que em relação a todo o restante, acho que o Juneu, ficou só para a pergunta que eu acho que é direcionada ao Newton, mas o Juneu já tocou em todos os outros assuntos. Ficou só fácil para mim. Obrigado. Senador Cid, só para pontuar que se essa casa me conceder a honra de participar do Banco Central, vai ser uma informação sensível. Então, só para deixar claro o que eu pelo menos tentei expressar naquele encontro de corredor às pressas, quando está querendo conversar com o senhor ali, o senhor estava atribulado. O 4,5 que eu me referi era o quanto seria o preço do real quando o plano real foi alterado. Claro. Eu jamais gravaria uma conversa sua comigo. Não, está tranquilo. O senhor deu uma entrevista numa televisão e o senhor fala na televisão que, pelas contas que o senhor faz, na relação desde o dólar ao URD, o dólar deveria ser 4,5. Eu jamais gravaria ou faria referência a uma conversa minha com o senhor. Perfeito. Então, por favor. Perfeito. Eu achei que fosse naquela conversa de corredor. Beleza. Então para que fique claro, o 4,5... Eu preservo o que é uma conversa sua comigo. Muito obrigado, senador. Eu preparei sempre. Isso é ética e eu procuro ter. Muito obrigado, senador. O 4,5 que eu faço referência, e eu acho que um podcast de alguns meses atrás, é o preço do dólar real caso a gente pegasse aquele 1 do plano real, o senhor se lembra que foi convidão, e se fosse corrigido ao diferencial de inflações entre Brasil e Estados Unidos. Correto. Então, isso não quer dizer para mim uma referência ou não. Em momentos, eu acho que ela poderia sim ser usada, né? Mas o ponto é que, nesses 30 anos, os 30 anos de plano real, a gente já viu essa moeda bastante mais forte que esse 4,5, em termos reais, tudo em termos reais. E tão débil quanto mais que 8, que foram os 8. Ele nunca tocou 8 no nominal. Mas é que nessa correção é uma questão bem técnica, então ela não quer dizer nada nos números de agora, mas só para contextualizar. Em relação ao Banco Central intervir, etc., eu não tenho a menor dúvida que a intervenção do Banco Central altera temporariamente o preço do câmbio. Mas a minha experiência mostra que ela é apenas efêmera. Por quê? Nesses 30 anos, né? É bastante, né? 30 anos é bastante. Nesses 30 anos, a gente já viu alguns casos de países que tentaram defender a sua moeda e países que tentaram, ao contrário, ofender a sua moeda, né? Que parece uma loucura, mas houve, né? Então, os países que tentaram defender, nós mesmos, em 99, a gente não aguentou. E lembrando que, quando a gente usou o dólar como câmbio, a âncora, os juros reais médios desse período são da ordem de 25%, juros reais, ou seja, inflação mais 25%. É o período aí do Plano Real até 99, mais ou menos. Eu fiz essa conta, não pode estar errada. Somos engenheiros, né, senador? A gente faz grandes números ali, mas não está muito errado, não. E depois disso a gente teve a Argentina, a gente teve o México em 94 também. E, por outro lado, as moedas tentaram ofender moedas de países desenvolvidos, que a gente se esquece. Em 2005, o Japão interveio com mais de 300 bilhões de dólares durante um período de 4 meses, 5 meses, se eu não estou enganado. É tudo da minha memória. E teve que jogar toalha, não aguentou. Ele estava tentando impedir a apreciação do ien.
acho que estava da ordem de 65, 70. Hoje ele opera mais que o dobro disso, ou seja, desvalorizou mais que 100%. Também houve, depois, 10 anos depois, 2015, se não estou enganado, acho que 14 para 15, a Suíça fez o mesmo, ela se agarrou ao euro, né? Tentando fazer com que a moeda dela não se valorizasse. E também não aguentou. Acho que ela vendeu uns 50, 60 bilhões e também jogou a toalha. Eu não lembro a quantidade. O Japão, o 400 me soa mais. Então, isso mostra que mesmo os países que podem imprimir a moeda para entregar em troca... Fui para lá, acho que ninguém ouviu, né? Os países que podem imprimir a moeda para entregar em troca do dólar, ou seja, não tem fim, né? Ele pode imprimir à vontade. Há tantos efeitos colaterais de segunda ordem por tentar fazer isso que eles desistiram, né? E nesse momento, acho que o franco suíço se valorizou da ordem de 20%, depois voltou. Ou seja, ele conseguiu, ele manteve por 6 meses assim e depois foi. Então, tudo isso para falar que as moedas todas elas oscilam ao sabor. Se a gente vir de 2008 até mais ou menos 2017, por aí, a gente tem as economias dos países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, meio que em frangalhos, porque a parte dos bancos, a capitalização dos bancos foi à míngua. Né, o Fed ele interveio capitalizando os bancos até a revelia, né? Quem tem ação de banco americano nessa época não se esquece. E a ideia era que não só os bancos... Presidente, posso seguir mais um pouquinho? Obrigado. Não só os bancos estavam descapitalizados, como não havia... A regulação veio por cima e a velocidade do dinheiro parou, a economia meio que desandou completa. Nesse momento, com os juros em território negativo em reais, tanto nos Estados Unidos como na Europa e Japão, e nominalmente negativos no Japão, levemente, e na Europa, mais um pouco, não foi possível retomar a economia. Quando isso acontece, as moedas sofrem. Então, naquele momento, quando a gente compara o real com essas moedas nesse período, tanto que eu acho que o ponto máximo do real, se for 2011, se não estou enganado, nessas métricas, porque não só o real estava pujante, porque os nossos termos de troca estavam ótimos, commodities, a China andando, né? Como os países que a gente se compara estavam piores, lembrando que a moeda é sempre um par. E nesse ponto, que o senhor comentou, a gente foi de 5 para 6 no câmbio, que são 20%, eu chutaria que metade disso se deveu não ao real, mas sim à apreciação do dólar contra o planeta, né? Porque o dólar, uma economia do dólar hoje está pujante, está crescente, e a percepção, tanto que ele está mais forte contra o ien, está mais forte com... Vou pedir para levantar as outras moedas. Por favor. Não é razoável que o dólar tenha subido no mundo 10%. Contra os pares que o senhor imaginar, assim, né, dos mercados emergentes. Levante, por favor. Depois eu posso lhe mostrar os meus pontos. Então, mas é verdade. Que bom, senador, eu também tenho. Eu tenho muita. E mais que esperança, eu tenho muita confiança no corpo do Banco Central. Muita. É uma honra de verdade correr o risco de fazer parte desse grupo, porque eu confio que cada uma das decisões eles fizeram o melhor, buscando o melhor para a economia, né, com base nas informações que eles tinham naquele momento.